Antes de assentar, nós vamos ler duas escrituras para a nossa meditação de hoje. A primeira se encontra aqui no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 1 a seguir, depois também vamos ler na carta do apóstolo São Paulo, aqui aos Romanos, né? No capítulo 12. Mas antes, vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e seus homens iam com Maquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui este hebreu? E disse aqui aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar a este homem e torna ao seu lugar, em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que se não torne a batalha em adversário. Porque como que aplacaria este ao seu senhor? Porventura não seria com os cabeças destes homens? Com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Agora vamos para a carta aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo de número 15, onde diz a palavra de Deus: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Amém? Que o Senhor abençoe a nossa meditação. Podem se assentar, né? Eu estava ali, irmãos, no escritório, numa batalha muito grande, porque às vezes a gente ora para que Deus nos dá um texto, mas é difícil quando vem 2 ou 3 de uma vez só. E aí você tem que buscar a graça de Deus para saber o que é que Deus quer para o momento, né? Eu já tinha até anotado já algumas coisas, e aí tive que voltar e reanotar novamente, para que então nós pudéssemos meditar aqui nesta noite. O que nós vamos falar aqui é discernir a hora e o momento. Se tem uma coisa que nós precisamos ter, é bastante discernimento de Deus, para sermos pessoas bem-sucedidas em todos os aspectos. Se eu não estou equivocado, são apenas esses 2 homens. A Bíblia fala que as suas entradas e a sua saída eram perfeitas. Que foi Davi e que também foi Daniel. A Bíblia diz que a entrada e a saída de Daniel diante do rei era perfeita. E aqui a Bíblia dizendo, né, mais uma vez aqui sobre Davi, porque aí você diz, mais uma vez, por quê, pastor? Porque antes, se você ler no livro de Samuel, a Bíblia diz que também a entrada de Davi e a saída dele diante de Saul também era perfeita. E a entrada e a saída dele diante do povo também era perfeita. Amém, meus queridos? Agora, como nós podemos fazer e o que nós precisamos alcançar para sermos umas pessoas assim tão bem-sucedidas, né?
no trabalho, no lar, na vizinhança, na escola, na igreja, no posto que ocupamos. O que devemos fazer para alcançar tal posto, alcançar tal elogio? Amém? Vamos aprender um pouquinho nesta noite? Pois aqui estamos para isso, né? Deus abençoe cada um que veio nesta noite. Alguns, por certo, não poderiam vir por causa do trabalho, mas hoje é feriado, né? Graças a Deus, alguns aqui estão que não vêm nas sextas, né? O profeta, em várias mensagens, ele diz, mas como em cima da hora eu tive que anotar aqui algo meio, ou tirar aqui, né? Um print aqui no tablet, na mensagem, e eu tenho apenas aqui uma referência, mas vamos devagarzinho aqui, biblicamente vendo isto. Davi, como nós sabemos, ele foi perseguido por Saul por causa da inveja. E ele se exilou na terra dos filisteus. E como ele ficou lá, questão de tempos, como diz o próprio rei, o rei se afeiçoou a ele como os soldados de... Aí é que está o detalhe, né? Como os soldados de Saul, os generais que ele tinha, se afeiçoaram a ele também. Irmãos, vamos já vendo isso aqui. Quando Deus abençoa alguém, não importa o que queiram fazer, aonde ele for, ele é bem sucedido. Quando alguém é agraciado por Deus, um homem é agraciado por Deus, quando uma mulher é agraciada por Deus, não importa aonde queiram jogar, não importa quantas perseguições, quanta inveja, tudo o que quiser fazer, não adianta onde ele pisar, ele vai ser bem sucedido. Não é maravilhoso isso? Louvado é o nome de Jesus. E Saul começou a perseguir a Davi por inveja, e Davi foi se exilar na terra dos filisteus, e ficou lá. Mas mesmo sendo um hebreu, mesmo sendo um homem de guerra, mesmo sendo um criado, que como os príncipes aqui mesmo disseram, era um criado de Saul, o rei mandou todos os príncipes na frente e disse, não, Davi vai comigo na retaguarda, ou seja, ele vai ser o meu protetor, porque eu confio nesse rapaz, e desde o dia que ele chegou até aqui, eu não tenho visto, amém? Nenhum dano e nenhum mal nele. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, isso mexe comigo, eu espero que mexa com você também. Porque esta é a qualidade do cristão. Porque esta Bíblia, meu irmão, ela nos ensina todas essas coisas. Tanto nós chegarmos num lugar, como nos portar em um lugar, como sair deste lugar. Compreenderam? Mas o problema é que dificilmente nós conseguimos, com os nossos modos, nos reduzir e deixar que Deus tome a direção de nossas vidas em todos esses aspectos. Nós sempre queremos colocar o nosso jeito em casa, o nosso jeito no trabalho, o nosso jeito em tudo que vamos fazer, e esquecemos que Deus tem um jeito perfeito para isto. Amém? Discernindo o lugar e o momento. Né? Eu tenho certeza, como nós meditamos outro dia aqui, que Davi não era intrometido. Ele sabia o seu lugar. Ele sabia a hora de falar, sabia a hora de calar, sabia a hora de agir, como também sabia a hora de recuar. Amém? Porque lemos aqui Romanos, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, você ser uma pessoa que se ponha no lugar da outra. Ele está chorando, chore com ele se possível. Amém? Ele está alegre, não vá querer estragar a alegria de ninguém. Isso nos faz lembrar do profeta, né? Que é dito, né, pelo irmão Pierre Green, que uma vez fizeram um festival de caça, e quem matasse o animal maior, o cervo maior, então levaria um prêmio. E o velhinho matou um cervo grande e colocou no seu carro, na sua caminhonete, e levou. E chegou lá,
O do velhinho era o maior dos todos que tinham chegado, e o velhinho estava fazendo festa, mas mais atrás já vinha o irmão Brana com um maior do que o do velhinho. E o velhinho estava feliz, o velhinho estava empolgado porque era um troféu, era uma vitória para ele, amém? Mas o do irmão Brana superaria o dele. E os irmãos tudo estimulados, disse: irmão Brana, o senhor vai tirar em primeiro lugar. Ele olhou e viu a alegria do velhinho. Ele disse: não, deixa. Mas como deixa? O senhor ganhou. Ele disse: não, deixa ele. Amém? Deixa ele. Deixa ele ser feliz. Que mal tenho eu fazer com que outro seja feliz em meu lugar? Diz que em outra ocasião, diz que nas horas de folga, o entretenimento que eles tinham, lançando dardo, né? Faziam um alvo numa árvore ou qualquer coisa assim, lançando dardo. Diz que o irmão Brana superava todo mundo na intimidade, com alguns ali que é mais próximo dele. Quando os rapazes estavam ali, que eles faziam um acampamento de caça tal, iam lançar, ele esperava todo mundo lançar. Quando ele via que alguém atingiu o alvo quase certo, ele disse: não, espera aí que agora eu vou mostrar para vocês como é que faz, porque eu vou pôr vocês tudo no bolso, porque não sei o quê. Não. Ele lançava e lançava um pouco mais longe do que o que tinha ganhado, para transferir a alegria dele para o outro. Amém? Isso é ser sábio. Nunca querer tomar o lugar de alguém dentro de uma circunstância. Que Deus nos ajude, não é? Então isso é discernir o ambiente, é discernir o momento, é discernir a circunstância. E eu tenho certeza que quando Davi nunca se exibiu. Quem se exibiu foi o povo no lugar dele. E às vezes o diabo faz isto, para provocar uma situação, para provocar algo que talvez seja desagradável, porque Davi chegou, né, daquela matança, como foi citado aqui, e ele não estava se exibindo e disse: olha, eu matei mais gente do que o rei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele disse: não. Ele simplesmente, a sua entrada e a sua saída era perfeita diante de Saul. Amém? Eu sou o servo de Saul. Ô irmãos, às vezes nós não conseguimos superar o próximo e nós ficamos colocando defeito. Agora imagine quando você supera e você ser humilde para dizer assim: não, ele é melhor do que eu. Louvado é o nome de Jesus. Isso é o quê? A entrada e saída é você respeitar. Vamos aqui por parte, amém? Se você tem um patrão, o patrão é o que manda no serviço. Depois, ou é o dono do serviço. Depois do patrão tem o encarregado. Depois do encarregado tem o outro cargo. E você não está em nenhum daqueles cargos. Então você deve se submeter àquelas ordens ali. E o que eles pedem, você faz. O que eles não querem que você não faz, você não faz. E aí o que acontece? Você vai ser bem visto pelo olho de toda aquela hierarquia. Compreendeu? Mas se você vai demonstrar e vai querer superar a pessoa que está no cargo acima de você, o que você está fazendo? Você não está cumprindo a sua obrigação. Você está mostrando que está numa disputa e que você é capaz de ultrapassar qualquer um ali. E aí o que vai acontecer? Vai despertar inveja, ou vão ter você como um exibido, e aí a sua entrada e a sua saída já não vai ser tão perfeita. Amém? Bom, isso é um aprendizado que a gente aprende. Outra coisa, sempre ouvir e pouco falar. Se tem uma coisa que nós temos que aprender, isso também. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3 que Deus, Ele ama um espírito manso e quieto. O precipitado em palavras, seja eu, seja você, seja quem for, nunca, diz a Bíblia, vai faltar transgressão. Sempre vai haver. Então você deve sempre ficar na retaguarda e esperar
alguém solicitar que você fale. E ainda quando solicitar, você pense muito bem antes de falar. Amém? Principalmente diante de qualquer autoridade. Eu separei apenas aqui algo que vai nos ajudar. Na mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. Parágrafo 83 e 84, ele diz: um jovem pregador estava lá, falando de caça, como nós estamos contando aqui as histórias. Um jovem pregador estava lá. E ele era, eu notei, eu fiquei conhecendo fazia pouco, na noite anterior. Ele estava em nosso acampamento. Ele foi lá para estar conosco e ele me disse, irmão Brana, o senhor chega a ter visões quando está fora desse jeito? Tá aí outra coisa. A hora e o momento. Aí você diz, mas qual mal aqui, pastor? Irmãos, por favor, eu não quero de maneira alguma impor nenhuma regra e nem sequer ferir sentimentos. Amém? Você ir pescar é uma ocasião. Nós aqui estamos proibidos de caçar, mas se você gosta de pescar, você ir pescar é uma ocasião. Quando você vai trabalhar, é uma outra ocasião. Estão compreendendo? Quando você vai na cidade fazer algum negócio, é outra ocasião. Quando você está em família, é outra ocasião. E deixa eu fazer aqui uma observação antes para que os irmãos entendam a minha colocação. Mesmo os soldados que eram convocados para a guerra, veja como é que Deus é sábio, e se nós buscarmos graça, nós se tornamos sábios também. Preste muita atenção nisso. Antes de sair para a batalha, algumas perguntas eram feitas antes que eles prosseguissem. Há alguém aqui recém-casado que ainda casou e não desposou a sua mulher? Se alguém levantasse a mão, ele disse, então vai para casa. Alguém aqui comprou uma herdade, comprou uma terra e ainda não foi vê-la e possuí-la? Se alguém levantasse a mão e dissesse, então vai. Estão entendendo? Agora, por que Deus fazia isso? E Deus pedia isso? Porque Deus não queria ninguém na guerra distraído. Porque cada coisa tem o seu tempo e a sua ocasião. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, o profeta fala de uma ocasião que aconteceu, de uma mulher que ela veio na fila de oração. Por isso que eu falo, até para vir numa fila de oração, você tem que saber o que você está fazendo. Porque o pastor chama. Eu aqui quase não faço isso, faz muito tempo que eu não faço. Mas às vezes você vai num encontro, o pastor é dirigido e chamar fila de oração. Então vai todo mundo. Com fé ou sem fé, porque viu os outros indo, porque acha que tem uma necessidade, vai todo mundo. Aquilo não é uma brincadeira. Aquilo é uma guerra. Aquilo é uma batalha. Aquilo é Efésios capítulo 6, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o profeta fala que uma mulher, ela veio na fila de oração, distraída. Em outras palavras, veio com a cabeça no ar, ela veio porque viu as outras vir, e veio sem estar na sintonia certa. Irreverentemente. E o que seria irreverentemente? Não é apenas olhando para um lado ou qualquer coisa assim. Ela não estava habituada para vir naquela fila. Deixa eu já casar uma coisa com a outra. Quando o profeta foi realizar o seu primeiro batismo, que foi cerca de 500 pessoas como evangelista, quando apareceu o anjo do Senhor ali no Rio Rai, e tinha um cidadão zombando e dizendo assim, ei Billy, você vai dar banho em todas essas pessoas? Ele disse, não, eu vou batizá-las no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí tinha uma mulher na fila, que estava na fila para ser batizada, disse assim,
Para mim, não me importa se vão me dar banho, se o irmão Branham disse, então volte e se arrepende, porque você não está habilitada para tal ato. E essa mulher veio irreverente na fila de oração, e ela saiu do culto com o Espírito sobre ela. E diz o profeta que ela ficou insana. Ela, de tempo, deixava o seu marido, coabitava com os outros homens, depois voltava e nem sabia que tinha feito aquilo. E depois voltava de novo e viveu naquela situação por muito tempo. E como o profeta tinha visão, disse que ela apanhou aquele espírito numa fila de oração. Ela veio para se livrar de alguma coisa e voltou pior do que ela veio. Agora, por quê? Porque ela não discerniu a hora e aquele momento. Estão compreendendo, irmãos? A hora para brincar, a hora para gracejar, a hora para entretenimento. Mas quando nós falamos das coisas de Deus, ou vamos fazer qualquer coisa para Deus, não é hora de gracejo. Não é hora de irreverência. Então nós temos que aprender estas coisas. Nós estamos em uma batalha. E aí a nossa entrada não é perfeita e a nossa saída é pior ainda. E Deus quer que ela seja a entrada como a saída perfeita. Brincadeiras. Tem hora e tem momento. Mas deixa eu voltar aqui onde o profeta disse. Eu disse, sim, Senhor. Agora lembra-se, não é porque o irmão Branham recebia a visita do anjo do Senhor que ele não brincava, que ele não entretia. Tem aquela pequeno filminho que fizeram o dia a dia do profeta. Ele brincando de tipo bang-bang com os irmãos no meio da floresta e tal, ou ali no campo. Ele era um homem extrovertido, ele gostava de brincar. Mas quando Billy Paul brincou sobre a sua peruca, ele mexeu com algo muito sério. Porque foi numa hora imprópria. O irmão Branham não estava no entretenimento. Ele estava numa semana em consagração, em oração, para pregar casamento e divórcio. E quando ele entrou no restaurante com aquela peruca, Billy Paul olhou e deu risada. E disse, pai, eu não acredito que o senhor vai aparecer amanhã com essa peruca. Ele disse, sim, filho. Ele virou para o irmão administrador que estava jantando com ele e disse, eu vou comprar uma também. O Branham abaixou a cabeça. Ele disse, Billy, eu vim dizer que vocês podem saborear aí a refeição, eu não estou sem fome, eu vou para o meu quarto. Na hora ele percebeu que aquela brincadeira não foi a hora e nem o momento. Que aquela passagem de lei não foi perfeita. Estão entendendo, meus irmãos? Então nós temos que discernir essas coisas. Eu disse, sim, Senhor, mas eu venho aqui para me afastar disso. Já pensou nisso? O Senhor lhe mostra a visão, irmão Branham, quando o Senhor está caçando? Ele disse, sim, irmão, Deus mostra, mas eu não vim aqui para isso. Mas o dom é de Deus, ele poderia ter ajudado. Irmãos, ele não estava ali para aquilo. É a mesma coisa, quem sou eu longe de um profeta, mas eu também me desgasto. Eu canso. E de vez em quando eu vou pescar. Aí se eu te convido para ir pescar e você chega lá, nós estamos num barco na beira do barranco pescando e você fala, pastor, aproveitando agora, né? Porque é difícil, né, pastor? É difícil ter oportunidade com o pastor, então agora eu queria te perguntar algumas coisas. Pastor, o que o senhor me diz disso? Eu poderia dizer, irmão, eu estou aqui, não estou aqui para isso. Não é hora e nem momento para isso. Eu estou aqui justamente para descansar disso. Vocês estão compreendendo, irmãos? Mas às vezes o nosso desconfiômetro demora. É como o sensor da lâmpada, né? Você sabe que hoje em dia o povo quase não usa interruptor. Lugar que é muito frequentado, as pessoas não usam interruptor, é um sensor. Mas às vezes aquele sensor ele trava. Ou a luz fica acesa demais ou não acende. E desculpa. E às vezes o nosso desconfiômetro também demora para cair a ficha. Estou entendendo?
Às vezes eu passo aqui não, graças a Deus. Às vezes eu passo de frente de alguma igreja, eu não estou criticando, é só apenas uma observação, e o pastor está pregando, e os dois porteiros lá, aqui ó, conversando e conversando. Gente, aquilo não é hora e nem lugar para isso. O profeta diz na mensagem da igreja que nós não viemos aqui nem sequer para ver um ao outro. Ver um ao outro é secular, ou é secundário, perdão. É secundário. Fica em segundo lugar. Se der para nós nos falar, nós nos falamos. Se não der, nós nem nos falamos. Porque viemos aqui para um propósito. E este é falar com Deus. Não é hora nem momento. Compreenderam? Às vezes nas viagens que nós viajamos para os cultos da região, tem dia que eu estou um pouco conversador, tem dia que eu estou um pouco calado, e às vezes os irmãos reclamam e dizem, mas pastor, hoje está bravo, está calado. Como, irmão? Eu estou indo para uma batalha. Eu estou indo para um culto. Eu tenho que estar numa unção diferente, eu tenho que estar num momento diferente. Agora, se você me pegar no entretenimento, se você me pegar, aí é outra coisa, é outro ambiente, é outra hora, é outro momento. Amém? Eu já vi pessoa tentando conversar com o outro e brincar com o outro na porta da igreja. Você acha que porta de igreja é lugar de gaiofa, é lugar de brincadeira? Nós viemos aqui para algo muito sério. Nós viemos aqui para uma guerra espiritual, meu querido. E se você entrar de qualquer jeito, você vai sair problemático. Que Deus nos ajude. Eu disse, sim, Senhor, mas eu venho aqui para me afastar disso. Como que para descansar um pouquinho. Em outras palavras, você me desculpa, mas... Aí o profeta, a misericórdia de Deus, entra. Mas as pessoas queriam aproveitar a oportunidade para usufruir daquilo. Quando, na verdade, ele estava fugindo daquilo. É por isso que, na maioria das vezes, ele não caçava com o pessoal da igreja. Ele procurava outras pessoas que nem sequer conheciam ele. Católicos, outras pessoas que gostavam de caçar, mas que nem sequer, às vezes, sabia muito bem quem era ele. E, às vezes, se você quiser descansar um pouquinho, você tem que partir para isso aí. Porque se você está num almoço, a pessoa quer entrar em certas coisas. Se você quer entrar em certas coisas e você diz, não, mas não é bom falar de Deus. Falar de Deus é uma coisa, nós temos que glorificar Ele o tempo todo. Mas nós temos um limite. Amém? O profeta disse, se eu estou pescando, eu estou glorificando a Deus. Se eu estou caçando, eu estou glorificando a Deus. Aonde eu estou glorificando a Deus. E podemos falar que Ele é maravilhoso. Mas pastor, o senhor já pensou um pouquinho sobre o milênio? Porque às vezes eu fico lendo a Bíblia e fico, pronto, aí vai começar tudo de novo. Hã? Claro, ele me mostra aqui, eu disse, logo do outro lado do morro aqui, foi aonde os 7 anjos apareceram lá. Ele disse, sim, eu entendo, sim. E foi um dos patrocinadores do seu encontro lá na Califórnia. Eu fui um patrocinador. Eu disse, bem, certamente é um prazer saber isso. Mas, em outras palavras, liga o desconfiômetro que é um prazer saber disto, né, e tal, mas eu vim aqui para matar uns esquilinhos. Eu vim aqui para mudar o chip. Eu vim aqui para descansar um pouco. Estão entendendo, meus irmãos? Então você chegou, cumprimentou uma pessoa, aquela pessoa é falante, aquela pessoa gosta de brincar, mas se apertou a mão dele, se olhou no rosto dele, falou com ele, ele se retraiu um pouco, é melhor você saber a hora e o momento daquela conversa. Às vezes o ambiente não está para aquilo, e se você quer ser bem sucedido, você até pede desculpa para ele e saia. Mas não fica cutucando, porque você o conhece, porque você é íntimo dele. Por que muitas vezes em casa tem desentendimento? Porque um não respeita o outro. A esposa às vezes está num dia difícil, está num dia problemático, mas o camarada fica, homem, você não está vendo que eu não estou bem, ou mulher, você não está vendo que eu não estou bem. É a realidade. Mas não discerne a hora e o momento. E aí terminamos entrando em problema. É a mesma coisa do...
Você vai no escritório, desculpa se alguém aqui trabalha, né, em empresa assim, mas você vai no escritório para pedir aumento para o patrão, você chega lá e o patrão está nervoso, está vermelho. Você diz, pastor, eu sei que o senhor está meio nervoso, mas precisava falar com o senhor o que era. Então, né, eu trabalho aqui tantos anos, eu queria que, né, o senhor desse um momentinho. Aquilo não é o momento, aquilo não é a hora. Estão compreendendo? Você não vai ser bem sucedido, a sua entrada ali não vai ser bem recebida. Ou então, se ele está nervoso, você vai lá dar um pitaco no meio. Não, mas você sabe o que é isso aí? Você sabe, se o senhor fizer um chá assim, ele fala, vai caçar o que fazer. Você não é nem meu farmacêutico, nem meu médico. Amém, meus queridos? Então, você tem que saber onde é que você entra. E é onde você é convidado para entrar. Ou então, a sua entrada e a sua saída jamais será perfeita. Tá bom, meus queridos? Deus os abençoe grandemente. Em nome de Jesus, por hoje é só. Entra e saia perfeitamente. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Pai. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento, para discernir a hora e o momento de todas as coisas. Deixe sermos pessoas felizes, deixe-nos cantar com os que cantam, rejubilar, sorrir, pular, mas na sua hora. Mas não vamos fazer isso perto de uma pessoa chorando, Senhor, triste e abatida. Nós não seremos bem vistos, pelo contrário, vamos entristecer o espírito mais dessa pessoa. E da mesma forma, Senhor, não vamos aonde alguém está feliz, está alegre, lá com a nossa murmuração, nossa reclamação e nossa choradeira, reclamando da sorte, falando disso, falando daquilo, porque vamos levar tristeza para aquele ambiente. Deixa a pessoa se alegrar. Deus, ajuda-nos e tenha misericórdia. Leva os teus filhos em paz para os seus lares e que essas poucas palavras ajude a sua compreensão, o seu entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou em paz em nome do Senhor Jesus. Amém.